Maravilha, maravilha, Marcelindo Beckler. Amigas e amigos, hoje falaremos de um novo Liverpool que está inclusive assustando o próprio torcedor, porque finalmente a FSG, dona do Liverpool, tirou o escorpião do bolso e está indo como um leão para o mercado de transferências. Eu pergunto para você, Marcelo Beckler, sem escorpião e com leão, qual seria o signo do Liverpool? Bom dia, Frederiquinho Caldeira. Acho que Liverpool seria um bom Sagitário. É espírito livre, é um signo e um clube de futebol que não tem amarras. É um signo de terra também, então é bastante intenso. Então, você que nasceu entre 16 de dezembro e 15 de janeiro, você já é Capricórnio. Se você nasceu antes disso, parabéns, você é o Liverpool. Fred Caldeira, o Liverpool é um velho rico, que a gente está na era dos novos ricos do futebol e que saem gastando dinheiro de forma extravagante. A gente tem o Liverpool, que é velho, é tradicional, mas é rico e ninguém sabia. É aquele que ia morrer com dinheiro embaixo do colchão e que só depois iam saber que as notas já estão completamente comidas pelo tempo e molhadas com fluidos corporais que ficaram naquele colchão ali por tanto tempo. Então, ainda bem que o Liverpool decidiu revirar esse colchão antes e pôde gastar dinheiro como todo rico faz, sem nenhum tipo de sentido. Então vamos para uma nossa vinheta endinheirada. Frederiquinho Caldeira, as contratações que o Liverpool fez essa temporada até aqui, um dos clubes que mais gastou, ou se eu não estou enganado, o que mais gastou, de fato, né? Na janela de transferências até aqui. Contratou Florian Wirtz do Leverkusen por 119 milhões de libras, o Ekitike do Frankfurt por 82, o Kerkez do Bournemouth por 45 milhões, Frimpong eu não consigo ler sem pensar em um jogo de ping-pong, é impossível, todas as vezes aconteceu. Eu acho muito triste que a gente não tenha, inclusive, uma proposta de um jogo extraordinário nas férias entre Frimpong e Hugo Calderano. É verdade. Cada um na sua, né? Aqueles desafios. Isso, agora exato. O Hugo Calderano tentando bater um escanteio. Olimpíadas de Faustão. Ele custou 36 milhões de libras. O Giovanni Leoni, do Parma, 26 milhões, que soma um total de 308 milhões de libras até aqui, Frederico. Porque a gente está gravando esse programa sem saber se a novela Isaac teve fim ou não. Pois é, o Liverpool que já fez uma proposta de 110 milhões pelo Isaac, então vamos supor que vá para 120, já vai para quase 430 milhões de libras os investimentos brutos, né? Sem contar as vendas, daqui a pouco a gente chega lá. O Liverpool que também está atrás de outro zagueiro, em paralelo ao Giovanni Leoni, bastante italiano. Ele estava tentando o Mark Guehi do Crystal Palace ou outro zagueiro para adicionar a esse elenco. Então, não seria exagero imaginar que o Liverpool possa chegar ao fim dessa janela com um valor quase no meio bi de libras só nos gastos brutos. Já é o clube com o maior valor investido em toda essa janela de transferências no futebol mundial. É a terceira maior janela em gastos brutos da história da Premier League. Se vier o Isaac, vai ultrapassar o Manchester City em 2017. A primeira é aquela estreia de Todd Bowley no Chelsea, que foram 745 milhões na janela de transferências. Mais uma vez, valores brutos. O Wirtz já é a contratação mais cara da história da Premier League e o Ekitike já é a quarta mais cara da história do Liverpool, atrás, claro, do Wirtz e também de Darwin Núñez e Van Dijk. A gente olha para o que aconteceu, né? E agora a gente pergunta como. Por que o Liverpool consegue ter tanto dinheiro? Da onde vem essa grana? E por que não parece infringir, por exemplo, o tal fantasma do fair play financeiro? Um dos motivos é primeiro que o Liverpool conseguiu vender muito bem no mercado, né? Vendeu o Luiz Dias por 61 milhões de libras, lembrando que aqui a gente está passando o valor na moeda local, né? O Darwin Núñez por 55 milhões, o Quansah foi para o Leverkusen por 30 milhões de libras, o Kelleher saiu por 10, o Arnold, o Real Madrid pagou uma taxa de 8 milhões de euros, por mais que acabasse o contrato para ele jogar
mundial de clubes, o que tem por aqui 164 milhões de euros em dinheiro recebido pelo Liverpool, é muito menos do que investiu, é verdade, mas aqui abate mais da metade dos custos que o Liverpool teve, o maior valor dessa janela de transferências em vendas de toda a Premier League. Tem outros motivos também, Frederiquinho. O segundo ponto é a tal da amortização, né? Palavra complicada para algo que faz parte da nossa realidade, que é parcelar. Parcelar a compra, né? Então, para fins contábeis e, portanto, para fins de fair play financeiro, o valor que você gasta, ele é parcelado, o valor que você recebe, ele é à vista. Então, vamos colocar o Wirtz, ele chega por 119 milhões de libras. Com 5 anos de contrato, 23,8 milhões por ano em termos de custos para o Liverpool. O Luiz Dias dá quase 3 Wirtz, porque ele chega por 61 milhões e esse 61 vem imediatamente. Então, quando você olha para as amortizações do Liverpool até aqui e pelo que ele recebeu, ele está no verde. Porque dividindo todos esses gastos pelos novos contratos feitos com essas contratações, e quando você coloca em caixa todo o dinheiro que veio, o Liverpool está mais ou menos no 0 a 0, um pouquinho mais no verde do que no vermelho. Então, é claro que essa é uma estratégia um pouquinho arriscada, porque você compromete o futuro, né? O Wirtz vai bater 23,8 por 5 anos, a cada ano, se ele não for vendido antes, e aí é outra conta. Assim como o Frimpong, assim como o Kerkez e outras contratações. Mas nesse momento isso dá uma flexibilidade boa para o Liverpool gastar, até porque o olhar no retrovisor dos gastos passados do Liverpool, ele é muito tranquilo e é a terceira explicação desse tripé de explicações porque o Liverpool está conseguindo e está podendo gastar tanto, Marcelo. Sim, o Liverpool vem de investimentos que foram tímidos nos últimos anos, ou relativamente tímidos, pelo menos na temporada passada gastou 37 milhões só para contratar o Chiesa e o Amrabat, que acabou de chegar, né? O Chiesa chegou na temporada passada. E nos últimos 5 anos, os gastos do Liverpool são de 569 milhões, daí mais ou menos 100 milhões, ou 115 milhões por ano, 110 milhões por ano, mais ou menos o que o Liverpool fez em gastos brutos. Só o oitavo da Premier League. 8 times da Premier League nos últimos 5 anos gastaram mais dinheiro do que o Liverpool. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, os Spurs, o Aston Villa e também o Newcastle, todos nas últimas 5 temporadas gastaram mais dinheiro do que o Liverpool, que explica por que o Liverpool está podendo gastar mais agora. Pois é, 569 milhões em 5 anos é um valor grande quando você olha para outras ligas europeias. Dentro da Premier League ele fica relativamente pequeno nessa tabela, nesse recorte, e o Liverpool pode quase empatar, né? Só nessa janela. Se contratar o Isaac e mais um zagueiro, pode chegar próximo do que a gente falou aqui no meio bilhão e fica próximo dessa cifra dos últimos 5 anos. Então, assim, a gente já entende por que o Liverpool consegue gastar, por que tem esse músculo financeiro. Por que não gastava dessa forma? Há um certo debate dentro da torcida do Liverpool aqui na Inglaterra e no mundo de que o Klopp poderia ser uma das razões centrais. O Klopp, com o passar do tempo, ele, principalmente depois da saída do Michael Edwards, que depois voltou, ele foi centralizando cada vez mais poderes do Liverpool. Ele foi passando de um coach, de um treinador campo e bola, ainda mais para um manager que controla várias partes do clube, inclusive, nos anos finais, era ele quem tinha o maior poder na palavra de contratações. E aí, há quem diga que o Klopp era o cara que, no fim das contas, segurava um pouco esse impulso financeiro que a FSG poderia ter numa janela ou outra, porque ele gostava de ter uma lealdade aos próprios jogadores, renovar contratos, manter o mesmo grupo, mexer um pouco menos. Porém, essa corrente de pensamento, ela esbarra um pouco na realidade de que em algumas temporadas o Liverpool investiu bastante, né? Com o Klopp em 2017-18 investiu quase 200 milhões, em 2018-19 223 milhões, mais recentemente em 23-24 quase 200 milhões mais uma vez. Então, assim, houve picos de investimentos, evidentemente, mas dessa vez eu tenho a sensação de que com a saída do Klopp e a situação muito saudável financeira do Liverpool, acho que o clube entendeu que para competir com os todos poderosos Manchester City, Paris Saint-Germain, e aí você olha para o Real Madrid de alguma forma ou de outra, Bayern de Munique e tal, você precisa abrir o bolso, principalmente dentro da Inglaterra. Primeiro que assim, me causa certa preocupação
Mas também um alívio quando você chamou o Klopp de coach, e a gente pode ver que é mesmo, tem muitas frases de efeito do Klopp. É verdade. Muitas. Daqui a pouco Eu tá acho subindo que montanha. falta... Daqui a pouco tá subindo montanha, mas usa um bonezinho igual todo coach usa para ficar descolado, para se aproximar do público dele. O que falta ao Klopp, na verdade, é porque ele já fez essa migração de coach para manager, como você falou, né? Mas faltava para ele fazer gravações com um microfone bem legal, um fundo bem colorido, olhando para um ponto que não é a câmera, fazendo parecer que ele está num podcast falando com alguém. Isso. Ou seja, fazendo parecer que alguém se importa com o que ele está falando, que é mais ou menos o que os coaches fazem. É uma perspectiva de vida bastante triste, Marcelo Beckler. Imagina você acordar de manhã e falar: hoje eu vou roteirizar uma entrevista de mentira comigo mesmo para publicar para os meus 100 seguidores que, de fato, eu participei de um podcast me perguntando sobre mapa astral. Ou então um curso de como ficar rico, e a sua fórmula de ficar rico é vender curso de como ficar rico. Exatamente. Você nunca responde, você só propaga a pergunta. Se você fizesse isso, por exemplo, igual eu estou fazendo agora, de olhar para um ponto fixo e imaginar que você está participando de um podcast, você faria igual eu, que estou olhando para uma almofada, ou você colocaria um boneco feito de vassoura? Eu colocaria... É uma boa pergunta, hein? Uma bola de vôlei sorrindo? Como se fosse um náufrago? Tipo Wilson, né? Ou um TP, para você ficar lendo, né? O teleprompter. Também pode ser. Eu acho que o TP pode ser interessante. O que eu gosto é quando a pessoa consegue dominar de maneira tão hábil que ela, inclusive, ela finge que ela foi interrompida. Isso aí é uma habilidade que eu admiro. Eu acho que, de fato, você precisa... Esse aí tá prontinho para virar um 7-1. Ou o prefeito de São Paulo. Também, pelo menos candidato. Pelo menos candidato. Tomando cadeira para cima e para baixo por aí. Fred Caldeira, voltando ao Liverpool, é curioso que o Liverpool volta a abrir a carteira e volta a gastar muito dinheiro, mais de 300 milhões de libras, depois de uma temporada que ele ganhou com muita facilidade o campeonato inglês. Em teoria, poderia parecer muito fácil que o Liverpool simplesmente mantivesse o que ele tinha, por exemplo, dificultar a saída do Luiz Dias, dificultar a saída do Quansah. Para mim tem pouco sentido a saída do Quansah, tá? É um zagueiro novo, de projeção, fisicamente mais confiável que o Konaté, que foi titular muitas vezes e bem, e que sai para jogar no Bayer Leverkusen. A primeira opção dele de sair do Liverpool também me parece esquisito, e depois que o Liverpool permita. Mas era basicamente, pelo perfil do Liverpool dos últimos anos, manter esse elenco e apostar na continuidade, porque é o elenco que ganhou muitas vezes. Quando o Liverpool não ganhou, ele apostou na continuidade. Então, essa temporada, depois de vencer, o normal talvez fosse não gastar. Se não gastar, tá dando certo, continuar pelo menos uma temporada a mais. O Liverpool precisava gastar. Eu só tô surpreso com o volume e com o grau de protagonismo de algumas dessas contratações, né? Assim, normalmente uma janela do Liverpool seria contratar um Wirtz e muito mais Leones. E não você mudar as duas laterais, mudar o centro do campo, o centroavante e provavelmente o ponta esquerda se você trouxer o Isaac. É você mudar meio time, cara. Assim, eu tô muito curioso porque eu acho que, analisando agora de maneira qualitativa, o Liverpool, se trouxer o Isaac mais um zagueiro, eu acho que ele fica redondinho. Se não trouxer, ele precisa buscar, se não o Isaac, outro ponta, porque precisa de mais um atacante. Teve a venda do Luiz Dias e a infelicidade, a tragédia do Diogo Jota. E trouxe o Ekitike, ainda vendeu o Darwin. Então, ele precisa de mais um jogador, preferencialmente um cara que faça as duas, né? Que faça a ponta esquerda e também ali a posição central do ataque. Mas é um Liverpool que eu acho que eleva o próprio nível. Quando você olha para o Kerkez, é um Robertson mais novo, e ainda tem o Robertson ali se não der muito certo a princípio. Você traz o Wirtz, que é um candidato a protagonista nas noites mais cinzentas do Salah. Você renova com o Salah. Você tem o Frimpong, que imagino que possa ficar elas por elas ali em relação ao Alexander-Arnold. E o Ekitike, que é um avanço em relação ao Darwin, pelo menos essa é a minha expectativa. Então eu gosto desse novo Liverpool, e era a hora. Assim, no fim das contas foram muitos anos gastando muito menos do que os outros, e eu acho que é uma mudança bem-vinda. Não é uma tendência, eu acho que é uma janela extraordinária.
Eu acho que na próxima o Liverpool deve voltar a fechar um pouco mais a casinha, ainda mais se essa temporada der certo, como eu estou projetando que dê. Eu acho que é sempre muito difícil que um clube saiba o momento exato de fazer uma troca de geração, né? Uma troca de geração, de contratar novos jogadores. Quando dá certo, a gente fala, esse é o momento certo, mas é muito fácil falar depois que aconteceu. O Manchester City, por exemplo, não dava mostras que ia ter os problemas que teve na última temporada, de uma hora para outra, depois da lesão do Rodri, o time se desfacelou e não conseguiu até agora se reerguer. Mas talvez fosse o modelo mais estável do futebol de alto nível dos últimos anos, e a gente vê que o Manchester City teve dificuldade de fazer essa troca de bastão e essa troca de geração. Aconteceu com o Barcelona também, o Real Madrid fez mais gradativamente, teve um mau ano depois da saída do Cristiano, mas logo depois conseguiu ganhar 2 Champions, já após Cristiano Ronaldo, tem muito mérito a transição feita pelo Real Madrid. E eu acho que o que o Liverpool está fazendo agora é essa transição, que já aconteceu, do time que tinha Henderson, Firmino, Mané, Fabinho. Esse time já teve uma transição para o que a gente está vendo agora, o time do McAllister, do Szoboszlai, do Gakpo, que era antes do Luiz Dias, e sempre ali o Salah. E ainda me preocupa no Liverpool, gera alguma tensão de como é que esse time vai render, porque ainda existe um protagonismo muito grande do Salah, e quando ele não está bem, puxa o time todo um pouco para baixo, porque depende que ele renda bem para decidir, mas para isso foi contratado o jogador mais caro da história dele, né? Liverpool, que é o Wirtz, que pode jogar naquela posição, que é quase a posição natural dele, né? Jogar pela direita para fazer diagonais e tal, ele pode se adaptar a outras, mas é uma posição bastante natural para ele, não a ponta, mas uma falsa ponta direita, jogando um pouco mais fechado para que até o Frimpong ocupe a posição mais de corredor de lado de campo. Então, me parece uma boa transição, uma transição inteligente que está fazendo, e precisa de mais peças para a defesa. Eu não sei o tanto, eu não vi muitos jogos do Parma na última temporada, Fred, então não sei qual que é a expectativa que o Leone traz, mas acho que um zagueiro de hierarquia, porque o Van Dijk, o que a gente viu em um jogo só da temporada até aqui, que foi a Supercopa, não foi bem, mas o Van Dijk também está ficando cada vez mais velho, então também talvez precise rodar um pouco mais no elenco. Tem poucos zagueiros, e um bastante confiável, que é o Van Dijk. O Gomes não é, e o Konaté fisicamente não é. Então, o futebol se faz com todas as posições, e a posição de defesa acho que ainda tá precisando de mais reforço. O Liverpool, diria até que mais que o ataque, que o Isaac acho que ajuda muito, mas eu acho que ainda precisa de mais um defensor do que um atacante. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Becker? Ou como é que não tá? Então vamos para o nosso querido Out of Context. Então, Marcelindo, eu trouxe uma história do já longínquo ano de 2019, em que, nas ruas da bela cidade de Liverpool, um dia, Mohamed Salah estava saindo do centro de treinamentos de carro. Evidentemente, fãs se aglomeram por ali. E aí, quando o Mohamed Salah foi reconhecido por esse pequeno fã, ele perdeu qualquer sensação de que ele deveria cuidar da própria saúde física e saiu desesperado correndo para tentar alcançar Mohamed Salah dentro do próprio carro. O garoto correndo, não sei como, ele deu de cara num poste e ainda assim conseguiu tirar essa foto com o Mohamed Salah. Você consegue ver o seu WhatsApp nesse momento, Marcelo Becker? Eu quero que você veja a foto. Consigo. Então deixa eu te mandar essa foto aqui, porque eu acho que ela traz para você... Eu quero ter a mesma surpresa de quem está assistindo, porque eu não vi essa foto antes. Tá aí, ó. Tá com você. Coitado. Não sei nem se é correto. O garoto Caramba. choroso, mas estava ali. Conseguiu tirar a foto todo arrebentado. Ele não consegue sorrir porque a boca deve estar toda dolorida por dentro e por fora. Coitado, gente. A gente tá rindo porque, primeiro, tem muito tempo, o garoto ficou bem. Eu não sei como é que ele tá hoje em dia. E o Salah, bonitinho, foi visitá-lo no hospital. Então o menino deve ser internado. Não sei o que aconteceu, se ele quebrou alguma coisa e tal. Mas o Salah depois foi visitá-lo no hospital de maneira muito gentil. Mas tá aí. Eu tô rindo porque é engraçado, tá? A gente tá rindo por causa disso. Eu tô rindo porque essa cara é excelente. Eu tô tentando justificar. Eu tô rindo só por isso. Se essa criança depois se transformou em um mau ser humano porque bateu a cabeça no poste, nem. Mas que essa cara que
toda arregaçada Toda porque bateu a cabeça no arrebentada. poste, perseguindo uma Ferrari. Essa é uma coisa que não tinha nenhuma chance de dar certo. Tá aí o perigo de você conhecer o seu ídolo. O perigo de fato, para sua saúde. É um perigo de você ter um ídolo, né? Assim, você ter um ídolo é muito perigoso porque você pode encontrar com ele e achar que você é capaz de correr atrás de uma Ferrari. E Vai você com a não vê um cara no poste. poste. Se você não vê um viu um poste. poste, você provavelmente não está bem equipado para correr atrás de um carro. E outra coisa, se ele não viu o poste, ele não estava olhando para frente. Como é que ele bateu Então de frente? Não é? porque assim, se ele está perseguindo o carro está na frente dele, então ele precisa alcançar aquele carro que é capaz de fazer 250 km por hora, enquanto uma criança dessa dificilmente passa dos 19. Então ele estava na frente do carro, ele devia estar imaginando para onde o carro ia e queria interpelar o carro em um quebra-mola, uma curva, um semáforo, e ele deve ter olhado para trás por algum tempo para não perder o contato visual. E quando ele com o virou carro, de frente, porque ele bateu de Poste. frente, claramente ele bateu de frente. Ele bate de frente, porque assim, até tem hematoma aqui do lado direito do rosto dele, dá pra ver que tá mais vermelhinho e mais inchado também o olho, mais fechadinho mesmo, porque não consegue abrir, mas o sangue tá pesado mesmo, é na narina esquerda. Isso. Então ele já tá voltando do lado esquerdo, pá, e aí bateu, encontrou o poste. Mas essa foto não é no hospital, essa foto é logo depois. Não, essa é logo depois. Essa é logo depois. Ele conseguiu ainda ter força para tirar uma foto logo depois. O Salah parou o carro, imagina, né? Imagina, parar o carro e ver o moleque com essa cara. Ainda quis tirar uma foto. O que você fez, menino? Você é doido? Eu só queria uma foto. Tá aqui então, pronto. Agora eu te pergunto, Marcelo, qual que é a diferença do poste e do bambu? O poste é mais denso. O poste dá luz em cima, né? Eu vou cair com o maior prazer. E o bambu? Aí eu deixo a menina do Silvio Santos responder. Por favor, editor, você coloque no ar. E o bambu? É bom pra caramba. É bom demais isso. É a Maísa, não é? Não, eu acho que era uma convidada da plateia. Tipo, topa tudo por dinheiro, vai lá. Eu acho que é a Maísa, cara. Será que se for a Maísa fica melhor ainda? Não é a Maísa. É sim. É a Maísa? O primeiro vídeo que aparece é... É a Maísa. não, é uma coisa antigona. É antigona, E depois exato. tem porque eu não consigo dar play aqui agora. O Silvio Santos faz essa pra Maísa. Então ele voltou. Entendi. O vídeo original do Silvio Santos e Bambu, eu tô vendo aqui sem áudio, só a prévia, é um vídeo de preto e branco, muito tempo atrás, uma mulher da plateia. E depois tem um que tem 2 milhões de visualizações no YouTube, que é a vingança de Silvio Santos e o Bambu, que é claro que é um velho doido fazendo isso com uma criança. Exatamente. Inclusive, a pauta da semana no Brasil é exatamente essa, né? Vai ser a minha próxima Exação pergunta das pro Salah. crianças. É verdade. Vai ser a minha próxima pergunta pro Salah. Mas vai lá, qual é o seu out of context? É curtinho, porque a gente tá falando de janela do Liverpool, e todo mundo vai falar, o Liverpool vai bem no mercado. Quando vendeu o Felipe Coutinho pro Barcelona, o Liverpool foi buscar o Alisson e o Van Dijk. O Liverpool montou uma defesa campeã da Europa, basicamente, 2 pilares do time que estão lá até hoje, por conta da venda do Felipe Coutinho, que foi bem suprida com o trio Firmino, Mané e Salah, né? Só que teve um outro momento, que aí as pessoas talvez não vão se lembrar, que o Liverpool vendeu o Fernando Torres para o Chelsea. O Fernando Torres, se eu não me engano, ele era o atual terceiro melhor do mundo. Isso foi em 2008. Ele era terceiro, tinha sido Cristiano, Messi e Fernando Torres, 2008, se eu não estou enganado. E o Liverpool vai atrás de Andy Carroll, jogador que é desses que passa pelo futebol inglês, que tudo no futebol inglês é mais caro e tal. Gasta 70% do valor, 35 milhões de libras naquela época, quase 20 anos, era muito dinheiro no Andy Carroll, que fez 11 gols com a camisa do Liverpool e ele ficou conhecido pelo rabo de cavalo. Andy Carroll, que era aquele atacante grosso. Atacante grosso, fez poucos gols, deixou poucas saudades. E também teve depois o Balotelli sendo contratado para substituir Luis Suárez. Então, assim,
vender uma grande estrela e depois tentar repô-la com outra grande contratação não costuma ir bem. Dessa vez, torçamos por Frimpong. Exatamente. Porque perdeu o Arnold e trouxe Frimpong. E vamos ver o que vem aí depois de Salah. Quem que essa criança vai ter que perseguir, Fred? Exatamente. Se vai valer a pena quebrar a cara ou não. Essa criança que provavelmente, agora tá com o quê? Foram 6 anos, tá com 17 anos, já tá bêbada no centro de Liverpool, com certeza. Exatamente, quebrando a cara por muito menos, caindo completamente embriagada ou quebrando a cara também no sentido figurativo de ver que a vida não é correr atrás de um carro em alta velocidade, ela é muito pior do que isso. Tomara que ela não vire um influencer da própria história, que tem que voltar para essa história toda hora e vira o TikToker do post. Tomara que não. Agora sim, resumo. Frederico Caldeira, como que você resume gastar dinheiro como se não tivesse amanhã? Então, cara, eu não tenho essa experiência que o Liverpool teve, porque normalmente, se chega, ele se esvai numa noite muito rapidamente. Então não tem muito essa de, vamos lá, vamos ficar semanas economizando para depois esse dinheirinho que eu acabei de receber eu gastá-lo. Não. Pingou na conta, eu tô no bar. Entrou aqui e saiu ali. Entrou aqui e saiu ali. Muito rapidamente. Às vezes no mesmo movimento. Às vezes até antes. Às vezes até antes. Às vezes só chega para tirar do vermelho. E o Liverpool, Fred? O Liverpool, tá. Então, cara, eu acho muitos bons movimentos. Eu acho que o Liverpool, por ter todas essas condições, o faz muito bem. Traz jogadores. Não tem nenhuma contratação do Liverpool que eu fique... Eu acho que a única questão aí, além das que você colocou, de precisar de mais um defensor e tudo mais, é você mudar muito do time titular no mesmo tempo, né? É você precisar de readaptações e ver como que o Frimpong vai combinar com o Salah, como que o Kerkez vai combinar com o Gakpo, que estava jogando às vezes mais centralizado do que pela esquerda, como é que vai ser o meio-campo com o Wirtz e ao mesmo tempo tudo isso com outros jogadores e o Szoboszlai saindo do time. Então, assim, eu acho que é esse o risco, né? É você precisar de mexer em meio time titular e torcer para que isso fique tão bom quanto o anterior que ganhou a Premier League. Pode não ser tão simples assim, não é um Football Manager, não é um L-Foot. Mas quando você olha para peça por peça, cara, eu acho que o Liverpool atacou o mercado muitíssimo bem. Também acho. Encorpa o elenco. A temporada é muito longa. A gente viu uma queda de física e de inspiração do Liverpool. Acho que uma queda física e mental do Liverpool a partir de fevereiro da última temporada. O campeonato inglês já estava ganho, mas a Champions e as Copas Nacionais do Liverpool saiu delas muito antes do que a campanha dele da Premier faz com que ele devesse ter saído. Então talvez que o elenco esteja mais forte. Não é para um jogo antes da partida contra o Paris Saint-Germain, como o Liverpool teve tempo, porque ele tinha disputado um jogo de Copa que foi antes. Você lembra que ele teve algum tempo a mais? Não é um jogo antes que vai resolver. É você diluir durante a temporada os minutos dos jogadores para que eles possam estar sempre rendendo num bom nível e não que um dia específico eles tenham mais tempo de descanso. Acho que as contratações para as laterais dão uma boa oxigenada, porque isso foi a arma do Liverpool por muito tempo. Na temporada passada deixou de ser. A chegada do Wirtz é para ser um jogador de se adaptar agora, porque agora ele não tem a obrigação de ser estrela da companhia, mas daqui a pouco talvez ele tenha, então ele já vai pegando como que vai ser essa mudança. E deixa um time que já foi campeão da Premier, com a facilidade que teve um campeonato tão difícil na última temporada, ainda mais difícil. O que credencia o Liverpool a tudo. O Liverpool é candidato a tudo, porque era um time forte que contratou 4 ou 5 titulares. Então a expectativa é muito grande e muito boa para um time que chega, acho que, muito bem. Eu acho que já pode projetar uma briga por Champions no patamar de PSG e Barcelona, talvez. E se vier o Isaac, certamente. Se vier o Isaac, certamente. É isso, minha gente. Um beijo pra vocês. Marcelinho do Beckler, cuidado com o poste e principalmente com o bambu. Exatamente. Bater a cara no poste é a melhor coisa que pode acontecer em uma disputa poste contra bambu. Sem nenhuma dúvida. A depender do que você queira. Um beijo pra vocês.
Fiquem com a pureza da resposta dessa criança ensanguentada, porque ela se deu muito bem, pensando no que podia vir pela frente, ou até mesmo por trás, por que não?